Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Contando os movimentos do dia, da semana, do mês, as coronavírus, o impeachment, Pedroso prefeito, Bolsonaro fazendo suas caminhadas junto ao povo, mesmo tendo viajado recentemente e sua equipe com coronavírus. Ninguém segura Bolsonaro, né, Wilson Siak? Obrigado mais uma vez pela tua presença no nosso estúdio. Vamos atualizar o papo aqui, ali e lá. Tá bem. Em primeiro lugar, minha saudação a você, a todos que assistem esse programa. Dizer que, mais uma vez, uma satisfação em poder estar aqui, conversar com você. Pode trocar algumas ideias na política de Farroupilha. Alguns acham que não, o Wilson Siak não está aí, não está na cidade e não conhece. Eu conheço todos os detalhes. Isso aí. Acompanho todos os noticiários e jornais da cidade. E estou seguido aqui também. Além de tudo, tenho minha residência aqui em Farroupilha, tenho toda a minha família, meus irmãos, etc., é de Farroupilha. E eu tenho compromisso com o município, porque eu ajudei a construir esse município. Portanto, com muita tranquilidade, nós vamos debater diversos assuntos. Como empresário, vereador e prefeito. E deputado. E deputado federal. Exatamente. É uma Mas eu acho que ninguém tem igual ainda. É verdade, é verdade. Agora, também, o pessoal me diz, mas tu é diferente. Eu não sou diferente. Eu sou normal. Só tem uma diferença. O meu dinheiro é meu dinheiro. E do povo é do povo. Olha, eu já fui presidente da Coab, numa companhia do Estado. Hoje estou dirigindo um consórcio lá em Florianópolis. E como vereador, como prefeito, entendeu? Fui vice-prefeito com o Pascoal, 8, 9 meses só. Então, a gente tem uma vida, deputado federal, tem uma vida pública que está aí para ser analisada, né? E que torcida que tinha gente dizendo, mas o deputado Siak vai entrar no mensalão. O que tinha de torcedor querendo me botar numa fria. Graças a Deus, eu quero dizer que eu sou um homem muito feliz com a minha família, com os meus amigos, e quem me conhece sabe da minha conduta. É isso aí. É uma vida política ilibada, né? Sem mácula nenhuma, né? Tentaram, né? Algumas vezes, né? Sim, sim. Tentaram. Até que lá na Câmara também teve um episódio que tentaram me envolver num processo. É um negócio de compra de ambulância. Eu acho que eu nunca comentei esse assunto. Então, eles me ofereceram para os municípios ambulâncias. Inclusive, o encarregado, o representante, né? Ele diz, eu sei que os teus municípios precisam de uma ambulância, eu reservei 25 para você passar para os municípios. Aí quem chegou no meu gabinete foi um ex-secretário meu, que não estava mais no gabinete. Por isso que ele conhecia a minha dificuldade, né? Mas eu disse para ele, olha, fulano, o Marcão é o nome dele, Marcão, por favor, deixa para lá esse assunto. Demoraram 12 dias, ele e o grupo dele foi preso em Belo Horizonte. Aí houve um levantamento, quando nasceu, e quais os parlamentares, quantos parlamentares estavam envolvidos nesse processo. Tinha mais de 200. Nossa, mais da metade. Abriram a investigação 50, abriram o processo em 20, condenado, quantos? Nenhum. Que coisa, né? Sempre teve, né, essas histórias meio ruins aí, que o dinheiro é muito grosso e muito concentrado lá, né, Siak? É verdade. Infelizmente, lamentavelmente, o que nós precisamos realmente é uma federação, realmente. Os recursos, as emendas parlamentares é a maior vigarice que tem. É sinônimo, nem todas, em sinônimo de corrupção. Eu lembro, quando fui candidato à reeleição, teve deputados que tinham ascendência, tinham a presença no governo mais do que eu, e eles conseguiam a liberação das emendas. E jogava na minha região as emendas. Aí quando eu fui para a campanha, disse, não, mas o deputado falando de tal, o prefeito disse, tenho que arrumar um valor para ele, uns votos para ele, né, porque conseguiu uma emenda. Então eu acho que isso aí tem que acabar, essa seria a grande reforma. Isso é uma compra de votos por tabela, né?
porque vai continuar o parlamentar e os novos que estão chegando. Exato. Não tem alcance político nenhum, porque o processo está todo comprometido, os municípios, os prefeitos, etc., e vereadores estão comprometidos com o deputado que está no exercício do mandato. Eu não estou falando de todos, mas que é a grande maioria. São 513, né? É muita gente, né? É verdade. E tu acha que nesse governo tem condições de fazer alguma reforma política ou econômica com essa animosidade aí todo dia Eu acho difícil a situação do Bolsonaro. Eu acho que ele deveria ter mais diálogo. Ele não para de provocar, ele provoca as pessoas, né? Provoca o presidente da Câmara, que não vale nada. Sim. O presidente do Senado, pior ainda, é da pior espécie. Vai dizer que, não sou eu que estou dizendo o povo saiu na rua aí, né? Protestando. Mas ele tem muita dificuldade. Ele tem uma equipe de ministros de alta qualidade, especialmente na economia e no planejamento, etc. Mas eu estou notando que ele terá dificuldade. Ele terá que aprovar. Eu acho que ele vai aprovar algumas reformas ainda, mas não o suficiente, como nós conversamos há pouco, não o suficiente para mudar essa mentalidade política, né, de ter um governo de responsabilidade. Os municípios, está contaminado, é a Câmara de Vereadores, os municípios, os estados e o governo federal. Então, a coisa está muito difícil, as reformas. Vamos ver se ele consegue a reforma tributária, a reforma administrativa, que é importante, para enxugarmos a máquina pública, que o Fernando Henrique, nas reformas do Fernando Henrique, fez, e eu estava lá, nós votamos, né, o grande pacote de reformas no governo Fernando Henrique, mas agora, com a vinda do PT, o governo, aquilo foi um inchaço, quer dizer, excesso de funcionários, excesso de despesa na área administrativa e baixa produtividade. Esse é o problema. Não anda as coisas. Não anda as coisas, como muito são difícil. morosos, né? Mas assim, às vezes dá a impressão que o Bolsonaro quer fazer umas coisas assim de combate mesmo para fazer uma ruptura. Será que é esse um caminho que ele quer tomar? Dá a impressão que ele continua perseguindo o enfrentamento, na minha opinião. Ele quer ir enfrentando, né? Não sei se ele tem muita segurança, não acredito que a área militar estaria com ele, mas não é isso que nós queremos. Acho que não. Nós queremos que continue a democracia e nós queremos que haja um governo que realmente o Bolsonaro veio para limpar a corrupção. Veja bem, nós não estamos mais vendo denúncias, né? Ao menos publicamente. E eu acho que não há, porque a grande imprensa está com os holofotes em cima de toda a vida, né? Direto. Qualquer coisa é motivo. Né? É motivo. Mas se tivesse, acho que teria aparecido. Né? Teria aparecido, com certeza. Até porque dentro dessa estrutura que tu conhece muito bem, lá em todos os ministérios, tudo, tem muito PT ainda lá, né? Foi uma enxurrada, que nem tu falou, que lotearam tudo, né? Então, esses caras vazam as coisas. A presença dos sindicalistas e desses funcionários que só pensam no emprego, a garantia e alto salário, eles são completamente contra o Bolsonaro. Eles não gostam desse governo. E aí trava muito também. Né? Trava tudo. Inclusive no Palácio tem problemas, nos ministérios tem. Eu sei que eu conversei com os Materra esses tempos, que agora eles saíram do ministério, disse que era uma luta, era uma dificuldade para fazer andar as questões, e o pior é que tem gente dentro do ministério querendo destruir a imagem do ministro, ou criar dificuldade com o presidente. Então, sempre jogar contra, né? Jogar contra. Mas olha o discurso do Lula, da Dilma, de todo o pessoal da oposição, aí o que eles estão fazendo? Eles querem sacudir esse país, que não está dando certo, que não sei o quê, porque é incompetência. Agora parece que essa doença aí também saiu da onde? Do gabinete do Bolsonaro. Só falta eles comentar isso. Coisa ridícula isso. Imagina se ele pega realmente um problema desse aí, né? Aí sim, né? Ainda veio do Trump direto lá no mesmo dia. Veio de lá. Barbaridade. Aí a coisa ia feder, né? E trazendo um pouco para cá, né? Assim, tu viu ali o salário aí do chefe de gabinete da primeira-dama? R$100 mil na Assembleia? É uma coisa que, assim, por mais legal que seja, é meio imoral, né?
brigadianos, né, os policiais militares, os professores, os servidores públicos, tudo com salário parcelado desde quantos anos, né? Aí vem um lá, trabalha 2 meses, recebe 100 mil reais. E comenta a transparência, porque é tudo transparente. Quero saber, 103 mil? 103 mil foi o contra-cheque. O Adamole, né? Vamos falar logo o nome? Sim, sim, é normal. Isso é público agora. Qual é a justificativa? Já trabalhou lá numa época, não sei o quê, né? Não, eu acho isso um verdadeiro enfrentamento, né? Coitado dos professores e os brigadianos, né? Os militares com dificuldade, os aposentados recebem atrasado, e ele recebeu só numa pancada, tudo. Um valor assim de Marajá mesmo, né? Aí se lembrando do Paulo. Mas eu nunca tinha visto isso. Nem eu. Olha que eu estou na vida pública há muitos anos. Agora, nos últimos 14 anos que eu estou fora, né? Mas sempre participei desse processo. Agora, nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E esse assessor, chefe de gabinete da primeira-dama, né? Sim, mas não foi aqui do prefeito? Sim. Aqui em Farroupilha? Era chefe de gabinete aqui, né? Saiu daqui para ir para... Mas ele tem uma capacidade extraordinária, porque ele pula de galho em galho. Ele foi de um partido, foi do outro, etc. Ele está sempre no meio do emprego, sempre garantido. O cara é bom, né? Mas eu acho que o Adamole, me dou com ele, eu respeito como pessoa. Agora, eu acho que isso aí foi realmente... A deputada vai pagar por isso, pode escrever, infelizmente. E uma semana depois... Um outro assessor dela foi pego com dupla jornada, né? Ah, sim, que teve que demitir. É uma atrapalhada atrás da outra. Isso... Mesmo com o processo de impeachment em andamento, ela não se deu conta ali, a equipe não se deu conta que não podia fazer umas coisas dessas, né? Prejudica muito a deputada, né? Essa imagem... Ela vai ter dificuldade de se reeleger. E se nós voltar aqui para Farroupilha, impeachment aí, que você iniciou, como cidadão, quero te cumprimentar, tá? É bom que todos saibam. Como cidadão, né? Que o Glacir ele deu o primeiro passo. Não teve Câmara de Vereadores, não teve oposição, não teve ninguém. Foi o Glacir Gomes quem encaminhou o primeiro processo, depois acabaram devolvendo, depois foi refeito, aí deu certo, aí vieram a OAB, né? Que ficou mais grave ainda. Sim. Mas eu quero te cumprimentar naturalmente, mas quero abrir um parênteses para dizer que aquela invasão do hospital, que o prefeito o Clayton mandou invadir o hospital, retirou a diretoria, um hospital que estava andando bem, nomeou interventor, a dívida era de 10 milhões, foi para 40 milhões. Aquele episódio seria o suficiente para decretar o impeachment do prefeito. Mas ninguém tomou iniciativa. Essa é a minha opinião. É isso aí. E as pessoas, eu tenho falado isso repetidamente, assim, porque as pessoas dizem que não é momento, que é momento político. O Clayton fez isso em novembro, apareceu agora em fevereiro agora, né? Em janeiro, que apareceu, dia 30 de janeiro, caiu na mão algumas informações, depois a gente foi atrás e entramos na primeira semana, né? Então a gente entrou quando apareceu um problema que dava a condição de tirar ele. Eu acho que ele não tem como sair dessa, né? Assim, até porque na segunda votação ali, quando a OAB trouxe mais argumentos, foi 14-0, né? Então eu acho que não tem volta nessa. Eu acho que foi um acúmulo de erros, né? Eu lembro que eu fazia a minha crítica, não à pessoa do prefeito, mas a crítica à gestão. Eu nunca concordei com o estilo de governo, um estilo autoritário, prepotente, e só ele que mandava. Diz que não ouvia os secretários. Aí eu lembro de uma entrevista, dei uma entrevista numa rádio, eu disse o seguinte, que conversando com um outro secretário, disse, olha, eu estou sentado na cadeira. Eu não sei se amanhã, quando eu retornar, se tem a mesma cadeira ou pode ter um outro secretário sentado. Quer dizer, essa falta de segurança na gestão, isso foi se agravando cada vez mais e chegou nesse desastre. Porque o que aconteceu agora foi um desastre. Um governo totalmente irresponsável, numa posição não respeitando a sociedade. Mas veja as manifestações, né? 14 entidades, 15 entidades assinaram, tá? Pedindo.
E ele Parar com o tal de software, né? Isso, ele simplesmente ignorou, e aí ele comprou esse terreno também em situação totalmente irregular, essa prepotência. E eu quero chamar a atenção, parece que alguns secretários, alguns vereadores que saíram do governo, ficaram até pouco tempo lá com ele, e agora estão começando a detonar o prefeito. Eles também são responsáveis, porque estavam juntos, foram cometidos os erros. Então, eu acho que tem alguns que estão falando demais aí. Eu acho que a prefeita aliás, a primeira-dama tem razão, que o ambiente lá não era dos melhores. Mas quem criou tudo isso foi o prefeito. Ele que escolheu, né, senhora? Claro, essa troca de secretário, essa mudança, um dia pensa de uma maneira ou de outra. Eu lembro, quando o Clayton se elegeu prefeito, eu me encontrei com alguns prefeitos da região, meus amigos, e eu disse, daí, que tal o nosso colega? Mas o colega de vocês, o prefeito de Farroupilha, é um grande conhecedor. E eu disse, olha, aguardem mais um tempo que vocês vão conhecer. Agora, peça para os prefeitos aí, especialmente o Setuli e outros, para ver o que eles pensam da imagem do prefeito de Farroupilha. Quer dizer, ele... Um bom falastrão. Ele foi irresponsável, né? Ele não teve estabilidade na administração. Ele não conseguiu governar um município como a população pretende, quer e gostaria. Ele não falou com a sociedade. Ele tem que ouvir a sociedade. Eu governei 6 anos. Quantos secretários? Eu não troquei nenhum secretário. Por quê? Ele trocou 30 no mínimo. Assim, o que é o secretário? O secretário você tem que dar o orçamento e ele continua conhecendo as obras, as dificuldades, o que fazer, sabe o que fazer, participa da reunião com o prefeito, com a reunião do secretário, que eu fazia todas as semanas, e sabia a responsabilidade e o trabalho. Apertava o orçamento, reunia o secretário e segurava o orçamento das obras, e nós seguimos esta orientação em cima do diálogo né, do trabalho com seriedade. Na troca de secretário, o pessoal não tem segurança. Teve um momento que eu acompanhei pela imprensa, se o secretário não sabia qual era o cargo, se ele era secretário de obras, o chefe da pavimentação, ou era secretário disso, daquilo. Quer dizer, essa atrapalhada vergonhosa de uma gestão fracassada, nesse sentido. Evidente que nós tivemos obras, foram obras aí. Aí diz que o orçamento está superável, o orçamento, sobrou dinheiro. Por que faz empréstimo? Eu nunca vi isso. Eu não consigo entender. Quem é que tu conhece? E buscar para dar dinheiro para os bancos? Qual é o empresário, dona de casa, que tem dinheiro sobrando e vai fazer empréstimo? Para dar dinheiro para os bancos, pagar juros. E quem paga é o povo. Ele gosta disso. No hospital ele fez isso, ele tomou 8 milhões, parece, na época, e pagou dívida de bancos e deixou os médicos, que têm crédito até hoje, e fornecedores. Isso foi a primeira grande burrada que ele fez, né? É impressionante. Mas um comportamento desastroso. Infelizmente, o hospital ali foi a primeira grande mancada dele. Sim. Não tem dúvida. Merecia o impeachment naquela data. Naquela época era um fato que não estava em voga como está agora, né? Mas eu lembro com aquele grupo de senhoras que está recuperando, e recuperou o hospital, as voluntárias da saúde. Eu lembro que eu recebi naquela época, porque eu vivia batendo, né? Recebi telefonema de uma delas, por duas oportunidades, dizendo o seguinte: o SIAC faz o seguinte, não fala, porque ele ameaçou. Se continuarem me criticarem, eu não vou mais repassar dinheiro para o hospital. E o que eu fiz? A pedido delas, eu segurei. Só que hoje eu posso falar. Isso é um crime que você está cometendo. Com certeza. Uma ameaça contra a sociedade. E mais, qual é a autoridade que você tem de mandar o povo de Farroupilha ao quê? Isso merece um impeachment só disso. Você veio para cá, prefeito, veio para cá. Eu não vou exagerar, mas você veio para cá, você foi acolhido. Aqui nessa sociedade, nós que construímos, os prefeitos que passaram, respeite as administrações passadas.
todos os prefeitos deram uma grande contribuição, todos. E você veio aqui para destruir, desmoralizar todo mundo, que ia começar a farroupilha, que ia ser a outra história. Olha a vergonha, isso é uma mancha vergonhosa nas manchetes do Brasil inteiro. Cidade de Farroupilha, prefeito com 2 impeachment. Isso é vergonha, isso é vergonha. Eu acho que você não volta mais, essa é a minha opinião. Eu também. Mas se voltar, terminar o mandato, não sei se há ainda vaga em Farroupilha para o seu trabalho, porque quem vem a Farroupilha, gosta de Farroupilha, foram bem acolhidos. Eu, por exemplo, que eu criei os loteamentos, eu recebi crítica naquela época. Não, tem gente de fora e tal. Pô, as empresas estavam precisando de trabalhadores e não tinha moradia. Nós tinha 11, 12% da população favelada sem moradia. Então nós queremos loteamento, 1º de Maio, que está aí, aquele povo, o cinquentenário, urbanização lá do industrial, que era o depósito de lixo, ou da SFAM. Nós precisamos de investimento na área, que ficaram marcados para a história. E você não vai conseguir destruir aquilo que nós construímos. Ele pode tirar as placas, que ele já fez muito. Bom, as placas ele já liquidou todas, porque onde tinha obra, tinha uma placa, foi lá, deu uma raspadinha na praça, tira a placa e bota outra. Ninguém nunca fez isso, né? Isso não se faz. Isso não se faz. Isso é crime. Isso é falta de respeito para com o passado. Você não tem autoridade, prefeito Clayton. Não teve e nunca tem autoridade de fazer isso. Cometer este crime contra os administradores anteriores. E não esquece que você foi acolhido aqui. Sim. Aonde você estava quando nós estávamos com dificuldade em habitação? O que ele fez na habitação nesse período aí? Nenhum. Não dá nem para comparar. Nenhum. É muita conversa, muita falação. E tem alguns secretários aí que também aprenderam, fala fácil, promete e não cumpre. São as coisas assim. Mas essa administração está indo para o final. Nós já estamos em contagem regressiva para a mudança de governo. E com certeza nós vamos ter uma nova administração qualificada, com diálogo, onde a sociedade, as entidades poderão participar do processo de reconstrução democraticamente desse município. Vamos pegar só a última carta, que é o software. Nós temos que parabenizar o Jonas também. O Jonas foi, já em janeiro, entrou no Tribunal de Contas apontando a compra do software. Sim. E o tribunal agora liquidou com ele, né? Está fora. E eu acho que ali sai uma improbidade que ele vai ter que devolver dinheiro, né? Eu acho que isso aí está... Eu acho que não tem outra saída. Eu acho que o Jonas é um grande vereador, um grande profissional, entendeu? Bem... E ele está muito bem posicionado. Eu acho que ele viu naquele momento que era a brecha mesmo de levar para o Tribunal de Contas o assunto. E graças a Deus, Jonas, eu quero te cumprimentar, você e todos os vereadores da Câmara, da nossa bancada, mas esse foi um momento decisivo do seu trabalho. É isso aí, merece. Porque, da mesma forma, eu como cidadão, se fosse só pelo terreno, não teria entrado, né? A minha indignação foi a carta que eu li aqui. Se nós pensar só na carta das entidades, que são 14 ou 15 entidades, quantas pessoas essas entidades representam? 90% da população, ou mais, né? Tinha ali todos os aposentados, a indústria, o comércio, serviços, a própria agronegócios, tinha tudo ali, né? E aí o prefeito simplesmente vai lá entregar, ele não aceita, leva para uma reunião, publicamente daí defendendo o software de novo lá, e nega o apoio, quer dizer... Há indício de corrupção. Com certeza, os valores são acima... Não sou eu que estou dizendo, o Tribunal de Contas que falou. O Tribunal de Contas mandou parar. Está escrito, né? Mas ele foi muito autoritário, ele queria mudar tudo, mudar a Farroupilha, mudar o mundo. Essa maluquice, essa loucura. Mandou embora as pessoas para a fronteira que não estavam felizes. Ele não deixou desprezou pedra todo pedra, mundo, né? desprezou vereadores, desprezou a classe política. Chamou de terrorista no fim. Bom, não tinha mais o que chamar também, né? Mas o pior foi quando ele mandou o povo de Farroupilha para aquele canto. Depois ele se desculpou, isso que foi o ímpeto de ter visitado o Bolsonaro. Ele não tinha mais o que dizer. É doido, né? Não tinha mais o que dizer.
Infelizmente, né, assim, aqui a gente fica batendo nesse assunto, com vários convidados que vêm aqui, a gente tem que falar isso, porque é uma maneira da gente mostrar que estava errado, né? Que o povo não pode se deixar enganar mais por esses falastrão, por essas pessoas que prometem uma coisa num dia, outro dia já promete outra e vai esquecendo as promessas e só novas promessas. Quer dizer, isso aí não cabe mais, o povo já está por aqui de tanta promessa, né? Então nós ficamos repetindo muitas coisas aqui que tem que ser esclarecida, que nem o Siag disse, o prefeito tem que ouvir essas coisas. E nós falando isso para o prefeito, nós estamos falando isso para a população, né, Siag? Na hora do voto, a importância de escolher bem os representantes, né? E não só um aventureiro, agora o cara é médico, fez 9.000 partos, que era uma mentira também. Fala com qualquer médico na cidade, ele diz que é impossível, só ele talvez não tivesse 9.000 partos no período, né? Então, mesmo que ele fizesse todos, não daria isso, né? E a gente caiu naquela linha, ninguém conferiu e passou 6, 7 anos, né? É verdade. O cara era bom. Ele tem a facilidade de conversar, de mentir. Mas o Siak, você conhece muito bem o Pedroso, é do seu tempo que ele veio para cá como músico, né? Até para ajudar no FEGAT, que foi você que criou também, um grande evento, que eles destruíram também, né? Depois acabou com tudo, né? A Gincana, que era um evento fantástico da cidade, uma das únicas no Brasil também, acabaram, né, em função da falta de apoio, porque tudo que nem tu disse, tudo que que existia, eles passaram a regra. Ou mudaram de nome, ou tiraram as placas, ou diziam que iam ensinar os políticos como é que se fazia política. Ninguém quer, essa escola dele ninguém quer, né, Ciano? Essa escola aí, acho que rodou, que é né? uma escola vergonhosa, né? É uma coisa que já... Ele teve um mau desempenho, infelizmente. Ele foi muito autoritário, muito ditador, muito prepotente. E eu lembro, pô, eu governei um município 6 anos, pô. Eu tinha o conselho municipal, que era todas as entidades participavam. Lá a gente decidia. Eu quero agradecer o meu vereador Sérgio Rossi, porque esses dias ele deu uma entrevista e ele lembrou da nossa gestão, tá? Como é que se governava, se chamava as entidades, se ouvia, se discutia. Eu não cometia erros. Esses erros vergonhosos, escandalosos, né, que o Clayton, aquele aconteceu agora, não foi na minha época. Então, e o Pedro Pedroso agora assumiu a prefeitura, já com outra mentalidade. Né, que já é muito mais político, né? Sim, mas ele disse, não, mas o assunto tal dos pardais, como é? Aquele negócio de controle. Cercamento eletrônico. Ele disse que não tinha conhecimento, o outro assunto não tinha conhecimento, mas ele era o vice-prefeito, filho. Pedro Pedroso, eu te conheço, tá? Agora, vem me dizer que não sabia nada. Por que você não reagiu? Por que os secretários não reagiram quando viram o prefeito cometer essas barbaridades? Por que os vereadores da situação só o amém dentro da Câmara de Vereadores? Alguma coisa, nós temos que responsabilizar alguém. Não foi só o prefeito, não. Isso aí. O prefeito é a autoridade máxima. Eu fui prefeito, eu tenho experiência. Agora, às vezes eu tomava um caminho na administração não adequado, me chamava a atenção, secretário, olha, prefeito, não é por aí o caminho, não é esse que você pensa, vamos discutir. Discutia e me convencia. Mas na época não tinha essa troca de cargos que tem hoje aí, né? Não, mas hoje é um loteamento, né? Hoje é um loteamento. Um vereador tem direito a 20 cargos, né? É uma coisa... Pois é, eu vi pela imprensa, o vereador falou, não, eu só tenho 14 cargos. A outra, eu só tenho 18. Pô, mas peraí, vamos. É loteamento isso, né? O maior loteamento foi esse. E o Pedro Pedroso agora está ganhando os pila, né? Está contando os pila dele. Porque aquela gravação... Agora os pila é agora os pila... Olha o que está acontecendo com o município. Paga um salário integral para o prefeito licenciado e um salário integral para o prefeito que tem direito. Né? Em exercício. Então nós estamos pagando 2 vezes. Por isso que era bom agilizar um pouco esse impeachment aí, os vereadores, para acabar com esse 25 mil por mês. É bastante, né? Mais 9 meses é uma gestação. Mas, assim, ó, eu acho, eu tenho conheço o Pedroso desde 30 anos, que ele veio para cá, né? Eu acredito que o Pedroso vai fazer tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer e até pela função de vice ele não conseguiu, né?
Mas que ele tinha conhecimento, isso eu não tenho dúvida, né? Mas que ele vai mudar o foco total, né? Ele já está chamando as entidades, ele já está tentando conversar com todos para levar isso aí surfando até o final e daí tentar a reeleição, né? Sim, mas olha o vice-prefeito de Caxias. Foi para o enfrentamento. Foi. Foi para o enfrentamento. Saiu, no primeiro momento eu achava que o impeachment de Caxias não fosse acontecer. Aconteceu o impeachment em Caxias. E não foi o vice que assumiu lá em Caxias. O presidente da Câmara. Foi o presidente da Câmara. Então esses episódios têm que ser analisados politicamente. Eu vejo que o Pedro Pedroso assumiu agora, mas ele tem responsabilidade sobre o passado. O meu desejo é que ele acerte na administração, converse com a sociedade, porque nós precisamos, nós queremos que o Farroupilha seja respeitada, não ser um centro de corrupção, de impeachment, né, com toda essa confusão toda. Nós queremos que o município se prepare para as eleições municipais. Aliás, esse é o grande trabalho, né? Escolher, como você falou há pouco, escolher bons representantes, bons vereadores, com responsabilidade, com conhecimento. Não, renovar por renovar, gente. Pô, nós estamos pisando na bola, hein? Tem vereadores que não têm desempenho zero. Só está ali para apoiando a administração e os 15, 18, 20 cargos na prefeitura, né? Então eu acho que na próxima eleição, eu entendo que na próxima eleição os partidos têm que ter responsabilidade, escolher pessoas qualificadas que possam realmente representar a sociedade. E no momento oportuno, quando se comete algum erro, estar vigilante e cobrar do governo municipal para que não cometa essa barbaridade que cometeu com esse prefeito. Que é a função do vereador, legislar e fiscalizar, né? Fiscalizar. Por que deu certo a minha administração, a nossa administração? Porque eu tinha uma bancada de vereadores vigilantes, tinha uma oposição muito forte. Ferrenha, né? Entendeu? E tinha os vereadores, a minha bancada foi a melhor Câmara de Vereadores, tanto da situação quanto da oposição. Era muito stop, né? Você tinha que estar sempre na linha. Sempre com um diálogo permanente com os vereadores, conversar, etc. Aí, de repente, um vereador lá do meu partido tinha um descontentamento e eu recebia a informação. Disse, por favor, manda chamar, vem aqui conversar. Agora você vai fazer o seguinte, eu saio da minha cadeira, você senta na minha cadeira e eu vou sentar no seu lugar. Inverter os papéis. Aí, prefeito, o que é isso? Não, senta ali, estou pedindo. Agora nós vamos discutir, eu estou no teu papel. Agora você vai perguntando. Se tu fosse prefeito, como é que faria? Como é que você faria? É um problema, né? Terminava a discussão, saía da sala agradecendo. É isso aí, mas Não, eu quero que tu me diga, eu teria que tomar outra posição a não ser esta. é isso aí. Como prefeito, no Mas momento, né? Tu tem que tomar essas decisões, né? Mas ouvir a comunidade. Ouvir, sempre, sempre, sempre. Eu sempre digo assim, o povo está errado. O povo está errado porque o momento é aquele, né? Mas o povo não sabe escolher. Acontece também que muitas pessoas não se dedicam na política, nem se dedicar na política, né? Assim, que não é ser candidato, é participar das diretrizes do partido, né? Daí entra aí um fulano que já tem problema e tal, e vai ser candidato. O povo vai escolher os que estão candidato. Sim. Né? Então sim, precisaria mais pessoas do bem interessadas na cidade coletivamente, né? Participar de partido. Graci, né? mas tem o seguinte, não se faz mais a política como antigamente. Viu, Clayton? Não esqueça. Naquela época não tinha seriedade, tinha comportamento, tinha respeito. Isso aí. Vereador era vereador, secretário tinha valor, prefeito, vice-prefeito era respeitado. Tá? A política desandou de tal maneira, hoje, não é só aqui em Farroupilha, no estado, no país, que hoje não se tem responsabilidade, é o jogo de interesses, só negócios, com exceções evidentes, com exceções, não vou falar de Farroupilha, né? Nós ainda estamos razoavelmente bem, só que eu acho que tem os vereadores da situação, e tem muitos vereadores que não estão em condições de exercer o mandato. E eu gostaria de chamar a atenção, antes de falar bobagem, estude a história.
quem não conhece a história de Farroupilha não tem condições de analisarmos. É isso aí. São... Prefeito Clayton, se você tivesse observado, estudado um pouco a história de Farroupilha, das administrações passadas, dos acertos das administrações, de todos os projetos, você não teria feito a tamanha bobagem nos últimos dias, nos últimos tempos. Então, eu canso de dizer o seguinte, olha, quem não conhece a história não tem condições de falar, não tem capacidade, porque ele fala bobagem, pronto. Uma coisa que a gente tem comentado, assim, né, ele só fala que tem um orçamento 330 com superávit. Ele não trouxe empresa para cá. Isso é produto de prefeitos anteriores que construíram toda essa economia pujante, forte, hoje diversificada, né? Mas ele não reconhece isso. Não. Olha aqui, são duas questões. Eu já falei com o nosso candidato a prefeito, Fabiano Feltrin. Pré-candidato agora. Né? Pré-candidato. Isso. Muito bem. Eu disse para ele o seguinte, o maior problema de Farroupilha? Eu me coloco, se eu fosse candidato, o que eu faria? E, Fabiano, eu vou falar para você. O que você faria? Eu tenho que trazer emprego, tendo oferta de, né, emprego, empresas, melhora o salário do trabalhador. Claro. Oferta e procura, né? Isso é fundamental. E habitação. Habitação e emprego. Porque a universidade já estão aí. O ensino municipal está indo razoavelmente bem. Agora nós precisamos... Turismo deixa o setor privado fazer. Claro. Entrega para o setor privado. Outra, nós temos que enxugar essa máquina da administração. Por exemplo, a Ecofar tem que ser vendida. Eu disse para você, a Ecofar, a iluminação pública tem que transferir para o setor privado. Por quê? Porque tem uma receita mensal. Na sua conta não tem lá? Iluminação pública todos os meses? Iluminação pública. Transferir isso, enxugar isso. O município tem que ficar com educação, saúde e criar esses incentivos para trazer empresa, emprego, etc., para os trabalhadores. Fora disso, não tem que se meter. Turismo apoia o turismo, mas deixa o setor privado fazer. Então essas ideias eu deixei para o nosso pré-candidato, Fabiano Feltrin, e ele foi anotando, mas essa é uma ideia minha, naturalmente, claro, o programa de governo, eu pretendo participar desse processo. Experiência. Eu gostaria, e inclusive ele demonstrou muito interesse em me ouvir, né? Bom. Isso eu fico muito feliz em saber, até porque eu preciso agradecer o trabalho da minha vereadora, a doutora Marlene Feltrin, a mãe dele, secretária de Educação, que foi secretária de Educação depois, mas foi a minha vereadora atuante, tá? Ela me apoiou muito e nós tivemos muitas discussões, não temos dúvida nenhuma, sobre muitos assuntos, mas nós saímos numa administração de 97% de apoio. Que é isso? Então, o meu agradecimento também à doutora Marlene, nossa lembrança, né? E o doutor Itacir, minha grande homenagem, meu dentista, né? Há muitos anos. Mas eu vejo assim que nós vamos ter uma mudança muito positiva, sem trauma. Mas nós teremos um novo alinhamento na gestão municipal. O gestor é fundamental. Você tem que ter disciplina, você tem que reduzir gastos. Eu andei ouvindo as pessoas, tem muito funcionário com baixa produtividade. Não é por culpa do funcionário, não é culpa do funcionário. É o gestor que não comanda, que não orienta, entendeu? E o funcionário público, ele é importante no processo. Agora, tem algumas áreas que tem que ser transferidas para o setor privado. É isso aí. Enxugar para sobrar dinheiro para investir. Para investir. Porque a sociedade precisa e merece, né? Tem que trazer... Olha, nós moramos no centro da região. É isso aí. No coração de toda a região. E nós precisamos realmente ter uma demonstração de seriedade na administração municipal. Mas essa mancha pela primeira vez da história de Farroupilha, primeira vez, prefeito Clayton, a vergonha, a desmoralização de 2 processos de impeachment, eu, como filho dessa terra e farroupilhense,
eu tenho vergonha que quando eu saio daqui, o pessoal diz, Farroupilha, é verdade o negócio do impeachment? Isso é verdade. Pô, mas como foi? Entende? Tem que ficar dar explicação. O prefeito não respeitou ninguém. Um bom resumo. Certo, tuas palavras, obrigado mais uma vez, né? Sempre um papo agradável, porque tu tem uma visão geral, né? Com toda essa tua experiência. E não é um político de carreira, né? Porque tu começou como empresário e hoje está como empresário de novo, né? Gerindo uma coisa, um consórcio que tem participação pública, mas é um gestor, né? Sim, tem mais um assunto, se você me permitir. Claro. O cara andou dizendo, quando vinha aí que eu fazia minhas críticas à administração, que eu não morava aqui, que eu tinha que tem que revisar o alto salário desses diretores das estatais. Eu disse, prefeito, você não entende nada de novo. Eu não sou funcionário público da estatal. Eu sou funcionário de um consórcio que poderia ser você, o Glacir, uma outra pessoa, diretor. Só que eu tive um bom desempenho. Eu recuperei a empresa, estamos terminando todas as obras. Com certeza, se eu não tivesse assumido lá, não estaria nesse acerto. E vou inaugurar essas obras antes de sair. Já estou saindo. Para vir para Farroupilha ajudar na próxima campanha, com certeza. A reconstruir a cidade. Com certeza. Agora sim tem que reconstruir. Quero participar do processo. Obrigado, Sinhac, a gente agradece mais uma vez a tua participação e estamos sempre à disposição para trocar essas preciosas informações e botar o papo em dia, né? Graci, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que estou sempre à sua disposição, te cumprimentar o teu programa aqui. Eu vi que você também faz direto da Rádio Espaço também. Todos os dias. Que maravilha. É uma parceria aí. Então, muito obrigado pela oportunidade e nós vamos em frente. Agora, Clayton não vai mais voltar para a prefeitura.